linguagem e não consegue executá-la. Você procura uma nova oportunidade de emprego, você é mandado embora do emprego. Parece que tudo que você se organiza, se prepara, não dá certo. E neste momento que as coisas vão se arruinando diante de nós, é o momento em que a gente faz uma autoanálise. E muitas vezes, diante dessa autoanálise, você enxerga dentro de você uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, e ainda assim você não consegue chegar a uma conclusão de entendimento. Embora você sendo justo, correto, sendo uma pessoa honesta, parece que tudo dá errado. E diante de todas estas complicações, que você não alcança o êxito, que você não tem o que você deseja ou o que você almeja, o mais complicado, quando todas estas coisas começam a dar errado diante de nós, é olhar ao derredor, é olhar pessoas que estão próximas de nós, é olhar pessoas que são injustas, que são corruptas, que vivem uma vida sem temor a Deus, se dando bem, fluindo, crescendo, prosperando. E enquanto você vive uma vida justa, correta, honesta, você não consegue alcançar o que você tanto deseja. E em contrapartida, vizinhos que não temem a Deus, familiares que não temem a Deus, que não vivem uma vida com Deus, conseguem dar uma boa vida à sua família, conseguem viver talvez a vida que tanto desejam. Quando estas situações acontecem diante de nós, é como um turbilhão de informações. A gente entra em crise, em parafuso, ou como diz o jovem, fica todo bugado, sem entender coisa alguma, mesmo vendo todas estas coisas acontecerem, pessoas corruptas, pessoas injustas, que não temem a Deus. Quando todas estas coisas acontecem diante de nós, automaticamente, a pergunta que vem diante de nós é: por quê? Por que tem que ser assim? Porque Deus trata comigo desse jeito? Porque as coisas comigo parece que nunca dão certo? Talvez eu esteja falando, pregando alguém aqui nesta noite, que já se questionou sobre isso, ou que talvez esteja se questionando sobre isso. Principalmente estas coisas ficam mais complicadas, ou se intensificam diante de nós. É a pergunta que permeia em todo o século em que nós vivemos, principalmente diante de muitos cristãos: por que o cristão sofre tanto? O porquê alguém que caminha com Deus parece que sofre mais? O porquê parece que alguém que vive uma vida com Deus e tem que sofrer tanto e passar por tantas dificuldades? Estas situações, elas são bastante real na vida de muita gente. Só que quando estas coisas acontecem, isso não quer dizer que é o fim da vida, porque o propósito da vida não está em ter, o propósito da vida não está em possuir, o propósito da vida não está em alcançar, o propósito da vida está em desenvolver comunhão com Deus, viver com Deus, adorar a Deus e caminhar com Deus. Quando situações como essa acontecem, muita gente se preocupa e alguns chegam até a dizer: ó céus, ó terra, é o fim, eu não consigo mais, não vai dar certo. Só que o propósito principal da vida não está em ter alguma coisa, não está em possuir alguma coisa. O propósito da vida está em encontrar sentido em Deus, caminhar com Deus, viver uma vida com Deus. Essas situações não são o fim da vida, até porque muitos passaram por isso, os patriarcas passaram por isso, Jó passou por isso, e muitos deles não tiveram explicação. O texto que ora acabamos de ler, a saber o Salmo de número 73, ele trata de um problema muito longo da história.
Ele trata de um problema que muitos enfrentaram. E que problema é este? Porque os justos sofrem, enquanto parece que os ímpios prosperam a cada dia mais. Este questionamento ele permeava, ele passava no coração de Asaf, alguém que andava com Deus, alguém que caminhava com Deus, alguém que vivia com Deus. Raduan, alguém que vive com Deus passa conflitos? Ninguém te contou? Ninguém te avisou? Alguém avisa? Alguém que caminha com Deus também padece. Alguém que vive com Deus também sofre. Mas é interessante que o Salmo de número 73, muitos vão dizer que parece que o Salmo de número 73, ele começa por sua conclusão. E por quê? Asaf inicia o Salmo de número 73 dizendo as seguintes palavras: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. O que Asaf está querendo dizer é: eu sei que o Senhor é bom, eu reconheço que o Senhor é bom, e eu também sei que o Senhor tem uma aliança com quem vive uma vida pura. Eu também sei que o Senhor tem um pacto com quem caminha com o Senhor. Mas o que eu não consigo entender são essas situações externas que estão acontecendo. Asaf, ele abre o seu coração diante de Deus, diferente de muitos, que quando passam por alguns conflitos, conta para o fulano, o ciclano ou o beltrano, e às vezes, ou muitas vezes, não compartilha com aquele que pode o auxiliar, não compartilha com aquele que pode o ajudar. Asaf, ele inicia dizendo: eu tenho certeza que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor tem uma aliança com aqueles que caminham com o Senhor. Logo após, dos versos 2 ao verso 12, Asaf começa a abrir o coração, e ele começa a expor diante de Deus o conflito que ele estava enfrentando. A partir do verso 2, Asaf abre o coração e ele compartilha a crise que ele estava vivenciando. Vale ressaltar, só a nota de rodapé para a gente ter noção e nos relembrar quem é Asaf ou quem foi Asaf. Asaf, ele era um levita, e como levita ele atuava dentro do santuário, como músico, líder no culto do santuário, no período do reinado de Davi. Raduan, e daí que ele tinha responsabilidade, e daí que ele tinha funções, e daí que ele tinha propósitos. Mas mesmo tendo responsabilidades, funções e trabalho, estando em movimento, ele entra em crise, ele entra em conflito. E quando ele está em conflito, ele abre o seu coração diante de Deus, e ele apresenta o motivo da crise de fé que ele estava enfrentando. Asaf, neste salmo, ele enfrenta uma crise de fé, e ele apresenta diante de Deus o motivo da sua crise de fé. Vale ressaltar e dizer aos irmãos que Asaf, ele estava passando por um momento de dúvida, mas a sua dúvida estava o empurrando para a incredulidade. A dúvida que Asaf está enfrentando está o empurrando para a incredulidade. E vale dizer que existe uma diferença de dúvida e de incredulidade. Afinal, Raduan, qual a diferença de dúvida e de incredulidade? A dúvida é algo que nasce na mente e gera conflito. A incredulidade é a recusa de se entregar a Deus. Um exemplo claro aos irmãos: alguém que está vivendo um período de incredulidade, ela se recusa a acreditar. Ela pode ter um amigo bem intencionado, ele faz essa pessoa se lembrar da promessa de Deus. Lembra aquele dia que Deus falou com você? Lembra aquele dia que Deus prometeu? Lembra aquele dia que você compartilhou comigo aquela profecia? Lembra aquele dia que Deus conversou com você? Pode desenhar, pode esfregar na cara. Alguém incrédulo, ela se recusa a acreditar. E alguém que tem dúvida não tem força para acreditar. Quer acreditar, mas não tem força para acreditar. Asaf está passando por um período de dúvida, e esta dúvida está o empurrando para a incredulidade.
E a dúvida que está gerando incredulidade no coração e na vivência de Asaf tem um motivo. E qual era o motivo da crise de Asaf? Inveja. Inveja de quem, Raduan? Inveja dos ímpios. Ele estava olhando para os ímpios e dizendo: olha lá, eles crescem, eles prosperam. Sabe aquele momento que você para de focar naquilo que Deus colocou diante de você e você começa a focar em outras coisas? Talvez você olhe para um youtuber, um menino de 15 anos que ganha no mês o que talvez a gente trabalhando um ano inteiro não consegue conquistar. E você começa a entrar em crises, vendo a prosperidade ou o crescimento dos ímpios em contrapartida àquilo que você está vivenciando. Asaf está com inveja por causa dos ímpios. Imagine, pense comigo, vamos imaginar este texto. Alguém passa do lado de Asaf e diz: ô Asaf, por que você está emburrado, Asaf? Por que você está assim, cabisbaixo, tão triste? Ô Asaf, conta aí o que está acontecendo. Qual que é o problema que você está enfrentando? No verso de número 3 ele diz: o porquê eu estou assim? Perceba, os ímpios estão prosperando, eles crescem, eles avançam, mas Asaf, só porque os ímpios estão prosperando, não. Olha o verso de número 4, ele diz: eles têm saúde física, parece que eles não têm doença, parece que eles não passam por enfermidade, parece que eles não passam por que nós passamos, não enfrentam o que nós enfrentamos. Mas Asaf, só porque eles prosperam e porque eles têm saúde física, não. No verso de número 5 ele diz: olha eles vivem uma vida tranquila, eles têm tranquilidade, eles têm força, e em tudo que eles fazem, eles têm crescido. Mas Asaf, só por causa disso, não. Olha o verso de número 6, ele diz: eles são soberbos, eles são violentos, eles crescem pautados pela soberba e pela violência. Ele continua, no verso de número 8, ele diz: eles são corrompidos, eles são arrogantes, tudo quanto eles conquistam é baseado pela arrogância, é baseado pela corrupção. E não só isso, o verso de número 9, Asaf diz: eles blasfemam de Deus, eles zombam de Deus. E eles não só blasfemam de Deus, no verso de número 10, eles têm persuadido pessoas, eles têm chamado pessoas para o lado deles, e eles têm tentado persuadir essas pessoas. Mas como eles têm tentado persuadir essas pessoas? No verso de número 11 ele continua: eles deduzem a inexistência de Deus. Eles falam: olha, para que você ora? Parece que não tem ninguém lá ouvindo, parece que o céu não tem alguém lá. Eles têm persuadido as pessoas, eles têm blasfemado, eles têm deduzido a inexistência de Deus. Aí o Asaf, no verso de número 12, ele diz: perceba, eles sempre estão em segurança. Parece que ninguém peita eles, parece que ninguém tira eles dessa posição. Eles fazem o que querem, eles agem da maneira que querem, e eles sempre vivem em segurança. Ninguém vai de encontro a eles, ninguém tira eles desta posição. Aí no verso de número 13, o Asaf, ele diz as seguintes palavras, e eu gosto de uma Bíblia chamada A Mensagem, que para alguns é uma versão, para outros é uma paráfrase. Eugene Peterson, nesse verso, no verso de número 13, ele relê esse texto, ou esse verso, da seguinte maneira: perdi tempo jogando conforme as regras, o que eu ganhei com isso? Talvez na sua tradução, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Sabe o que o Asaf está dizendo? Não vale a pena ser fiel, não vale a pena continuar se submetendo, não vale a pena. Eu fiz tudo isso e parece que é em vão, parece que tudo quanto eu fiz foi em vão, não dá certo. E é interessante que quando Asaf abre o coração diante de Deus, ele mostra onde estava alojada a sua crise de fé. Nos 28 versos do Salmo de número 73, por 6 vezes Asaf usa a palavra coração.
O que Asaf estava querendo dizer e deixar muito claro diante de Deus é: a crise que eu estou enfrentando, ela está alojada no meu coração. E tudo que está associado à vida depende do coração. Porventura, alguém pode sofrer um acidente, o seu cérebro pare de funcionar por alguns momentos, ela ainda tem a continuidade, ou ela pode continuar a viver por um tempo, um tipo de vida, mas quando o coração de alguém para, não tem o que fazer. Asaf está dizendo: a crise que eu estou enfrentando está prestes a parar o meu coração. Eu estou prestes a parar. A engrenagem que me impulsiona a viver está prestes a parar. Essa é a conversa que ele está tendo com Deus. E Deus veio conversar com alguém nesta noite. A engrenagem que te impulsiona a viver parece que tem um pedaço de madeira travando você, e Deus veio te dizer: hoje eu vim arrancar o pedaço de madeira. A engrenagem vai continuar girando normalmente, a vida vai continuar normalmente. Deus hoje veio dizer para alguém, e eu falo debaixo de uma direção do Espírito de Deus, hoje Deus veio tirar o azedo do teu coração e devolver o entendimento. Porque quando você fica olhando para as situações da vida, você fica azedo. E além de ficar azedo, você perde o entendimento. Você sabia que gente azeda contagia? Você lembra do Pedro? Jesus foi embora, ele olhou para um lado, para o outro, ele disse: quer saber? Vou voltar a pescar. Os discípulos que estavam ao lado do Pedro disseram: você vai fazer o quê? Vou pescar. Nós vamos contigo. Gente azeda contagia. Deus veio te dizer nessa noite: eu quero tirar esse azedo do teu coração. Porque quando você está azedo, para você tudo está errado. Mas por que o pastor vai fazer isso de novo? Mas por que esse hino? Mas por que isso? Mas por que aquilo outro? E você senta do lado de alguém e começa a incomodar alguém. Ô irmão, cuide sua vida, deixa eu adorar em paz. Se você quer ficar azedo, isso é um problema seu. Mas Jesus veio conversar com você nesta noite e te dizer: eu vou fazer você voltar a viver do jeito que eu quero que você viva. Porque escute bem, todas as vezes que você avaliar a vida por uma ótica externa, você vai chegar a uma conclusão: qual? Eu estou em desvantagem. Todas as vezes que você enxergar a vida pelos olhos carnais, pelos olhos terrenos, você vai chegar a uma conclusão: estou em desvantagem. Tem gente melhor do que eu, tem gente crescendo mais do que eu. E Asaf, ele atuava dentro do santuário, ele tinha uma responsabilidade, ele tinha uma função. Você acha que Deus ia deixar ele desse jeito, azedo e sem entendimento, atuando dentro do templo dele? Deus ia se encontrar com ele. Deus foi ter um encontro com Asaf. Deus não permitiria que Asaf continuasse liderando aquele ambiente do jeito que ele estava, pois a dúvida gera falta de comunhão. Quando você duvida, você começa a ficar azedo, você perde o entendimento, mas a comunhão restaura a disposição do coração e te devolve o entendimento. Porque quando você está caminhando com ele, as coisas estão difíceis, mas talvez você seja que nem aquela viúva. O que está acontecendo? Vai tudo bem, há um propósito, há uma direção. Eu entendo que tudo isso é um processo e é uma direção de Deus. Eu gosto muito de uma frase de um escritor chamado Charles Spurgeon. Ele escreve uma coleção de 3 volumes aos seus alunos, e ele diz em determinado momento uma pérola. Ele diz o seguinte: cuidado, erros do coração e da mente logo afetam a conduta. Cuidado, erros do coração e da mente logo afetam a conduta. O que você pensa muito, o que você deseja muito, pode se tornar uma realidade, por você ficar todos os dias esperando por isso, buscando por isso, pensando nisso, ou sempre sendo alguém que sempre o pior há de acontecer. Olha o Asaf, olha o que o Asaf diz no verso de número 2: pouco faltou para que escorregassem os meus
pés. Asaf está dizendo: eu quase fui, eu quase parei, eu quase desisti. E como a gente não para, como a gente não desiste, como a gente continua olhando para a vida da maneira que Deus enxerga. Nós precisamos olhar a vida com os olhos de Deus. E como enxergar a vida com os olhos de Deus? Como enxergar a vida pela ótica de Deus? Como nós alcançamos isso? Eu acho muito interessante, e escute, redobre a sua atenção. Eu acho muito interessante, porque o Salmo de número 73, nos seus 28 versos, em nenhum momento aparece a palavra "e disse o Senhor", ou "assim diz o Senhor". Deus não falou com Asaf. Deus não usou um vaso, um profeta, para ir marchando na frente dele e dizer: Asaf, toma vergonha, para de cuidar da vida dos outros, cuida da sua. Não. O Asaf não teve uma fala de Deus através do profeta. A ficha caiu. Deus fez ele entender, através do posicionamento em que ele estava. O Salmo de número 73, o verso de número 17, nos faz enxergar a vida, ou nos faz entender como enxergar a vida pela ótica de Deus. A Bíblia diz, o Asaf diz: até que eu entrei no santuário de Deus e compreendi o fim dos ímpios. Pode soar um tanto quanto paradoxo. Asaf estava dentro, mas dentro não estava. Asaf estava dentro do tabernáculo, mas dentro não estava, porque teve uma hora que ele precisou entrar de verdade, porque ele entrava sem propósito, ele entrava de qualquer jeito, ele entrava esperando algo, mas quando ele entra com um propósito, ele percebe: o problema não é eles, o problema sou eu, o problema não é o ambiente, o problema sou eu que estou sem propósito dentro do ambiente, porque quando a gente entra com propósito, a gente compreende o fim dessa situação. A crise de Asaf dissipa quando ele entra com propósito e realiza o papel que ele tinha que realizar. Qual? Adorar. Porque Deus não nos chamou para observar culto, Deus nos chamou para adorar no ambiente do culto. Se você ler de Gênesis Apocalipse, você não vai ver Deus falando: eu criei fiscais de culto que analisem os cultos. Não, ele conversando com a mulher, ele disse: eu quero verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. O Asaf, ele estava se constituindo juiz de Deus, porque o Asaf estava que nem criança pequena. Olha lá, Deus, olha ele fazendo, olha lá, Deus, olha ele fazendo, olha isso, olha aquilo. Asaf estava como juiz de Deus, mas Deus não precisa de ninguém para o defender. Deus mata, enterra e não vai preso. Asaf tinha que adorar e parar de ficar olhando o que estava pegando, o que estava acontecendo. Quando Asaf ele entra na casa de Deus, ele percebe algo: a casa de Deus ainda cura. Porque esse ambiente não é um ambiente místico, este ambiente é um ambiente onde Deus ainda se manifesta. A casa de Deus nos faz encontrar com o dono da casa, porque quando você entra com um propósito, você se encontra com aquele que comanda tudo, domina tudo, faz todas as coisas. É tanto que o escritor da carta aos Hebreus, ele destrói uma nova igreja que se instituiu aí ultimamente, o ministério 6C, Cristo em casa. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, o versículo de número 25, em uma tradução simplificada, ele diz: não deixemos de congregar-nos. Você é crente, mas tem que estar aqui. Você é servo, tem que estar na casa, tem que vir à casa, porque a casa nos faz encontrar com o dono da casa. Ai, mas eu tenho tantos anos, ai, mas isso, ai, mas aquilo outro. Não é quanto tempo você tem de crente, é quanto tempo você passa com o dono dos crentes, é quanto tempo você caminha com ele, vive com ele. E detalhe, escute, entrar na casa de Deus não nos faz esquecer dos problemas. Hoje, agora, 19h49. Sabe aquele momento que a gente está na casa de Deus e às vezes a gente até se empolga e diz: ô irmão, esquece o seu problema.
deixa ele lá fora. Entra e adora a Deus. Só que estar na casa de Deus e adorar dentro da casa de Deus não nos faz esquecer do problema. Agora sendo 19h50, talvez você deixou o problema lá fora, e você está aqui dentro adorando, e o problema está lá fora. 19h50, hein? 20 horas o culto acaba e a gente vai voltar para casa, viu? Eu não vou te deixar voltar sozinho, não. Eu vou voltar com você. Porque muitos cultos a gente vai embora e o problema está lá ainda. Só que existe um detalhe. Entrar na casa de Deus não nos faz esquecer do problema, mas nos dá entendimento. Porque uma coisa é você aturar o problema, ele todo dia buzinando no teu ouvido: não vai dar certo, não vai conseguir, não vai alcançar, você não é nada, você não é ninguém, você não vai dar certo, você é um falido, você não vai dar certo, não vai alcançar. Mas quando você recebe entendimento e você vai embora e o problema está lá te esperando, não é mais você que atura o problema, é o problema que te atura. Porque quando ele vem buzinar no pé do teu ouvido, ele diz: não vai dar certo, mas Deus prometeu, não vai acontecer, mas eu tenho uma promessa de Deus, mas não vai dar certo, não, mas Deus falou que vai dar certo, eu estou na direção dele, eu estou na regência dele. Hoje Deus veio te dizer: eu quero mudar teu entendimento, hoje eu quero tirar o azedo do teu coração, hoje eu quero te fazer entender que eu caminhando com você, as coisas ainda podem estar dando errado na sua ótica, na sua aparência, mas eu vou te dar entendimento para voltar a caminhar e entender que alguém que coordena tudo, alguém que manda em tudo, alguém que rege todas as coisas, esse alguém veio se apresentar para alguém nesta noite e dizer: deixa eu controlar as coisas. É complicado, mas é uma verdade. A casa de Deus não nos faz esquecer do problema, mas nos faz entender que toda prova tem prazo de validade. Uma hora ela cessa, uma hora ela acaba. Você pode olhar para esse crente aí do seu lado e dizer: calma, toda prova tem prazo de validade, calma, vai passar, vai dar certo, porque hoje ele veio conversar contigo e te dizer: posso até não mudar, posso até não fazer, mas eu te dou entendimento e tiro o azedo do teu coração para você continuar a caminhar. Asaf, ele sentiu que a dificuldade estava no seu ambiente. Ele sentia, o problema é o ambiente, o problema são as pessoas do ambiente. Mas quando ele entra no santuário com propósito, ele entendeu: o problema não é o ambiente, o problema sou eu. Duro, né? Imagine Deus, numa noite como essa, dizer: ô Asaf, para de cuidar da vida dos outros. Naquele bem rasgado, cuide sua vida. Foca no que eu direcionei a você. Foca no que eu coloquei diante de você. Porque existe uma diferença de sentir e entender. Ele vivia de sentir que o ambiente era o problema, mas quando ele entra com propósito, ele entende, e quando ele entende, ele começa a adorar. É por isso que a adoração não é uma forçação, é por isso que a adoração não é uma forçação de barra. Eu não preciso pedir para alguém dar glória a Deus e aleluia, porque quando você entende aquele que controla todo o ambiente, você começa a adorar, você começa a glorificar, e no céu Deus não fica de lá mendigando glória, pedindo: me dá um glória, me dá um aleluia. Lá tem coisa boa, lá tem serafim adorando incessantemente, lá tem 24 anciãos que tira a coroa da cabeça, se prostra e adora ele, glorifica ele. E quando a gente chega nesse ambiente, por causa de um probleminha assim, a gente vai deixar de adorar. Por causa de um tribuloso que a semana inteira perseguiu você, você vai deixar de dar glória a Deus e aleluia. Por causa de uma situação que você não controla, que você não domina, que você não rege, que você não manda em nada, você quer ficar amargurado. Deus veio te dizer: deixa eu entrar nesse coração e tirar o azedo, deixa eu tomar tua mente e te fazer entender que eu controlo todas as coisas. Quando Asaf entrou na casa de Deus, ele entendeu que o verdadeiro problema não eram os ímpios, era ele. Sabia que tem horas que a gente tem que fazer um exercíciozinho, parar na frente do espelho e conversar com aquela pessoa que está lá? Me ajuda a te ajudar aí, vai. Estou querendo ir para o céu, estou querendo viver com Deus, mas me ajuda aí,
Para de falar que é os outros, olha que é você. Olha que é você que não posicionou para entender a situação. Asaf, ele estava vivendo circunstâncias e ele estava apontando a todos. Mas só que Deus não chega para ele e diz: ô Asaf, acorda aí, meu jovem, acorda aí, meu irmão. A ficha cai, porque ele entrou com um propósito. Quando você entra com um propósito, você não precisa do profeta vir entregar nada. Deus te confronta, Deus te faz entender. E tem horas que você fica até emburrado, mas você diz: quer saber? Não é que ele tem razão mesmo? Não é que ele controla todas as coisas mesmo? Asaf, ele passa por duas fases: o Asaf antes do entendimento e o Asaf depois do entendimento. O Asaf antes do entendimento está nos versos 13 e 14, ele declarando diante de Deus e dizendo: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Só que quando a ficha cai e o Asaf recebe entendimento, esse é o Asaf antes do entendimento. Mas o Asaf depois do entendimento, nos versos 21 e 22, ele diz: não são eles. Assim o meu coração se azedou, e eu sinto picadas nos meus rins. Assim eu me embruteci e nada sabia, eu era como um animal perante ti. Não era eles, era eu. Não eram os outros, era eu que não queria entender. Sabe quando criança pequena? Eu vou dar um exemplo claro do que eu vivi. Quando uma mãe chega diante de uma rua, de uma avenida, a mãe pega firme na mão do filho, segura e não solta de jeito nenhum. Imagine Deus pegando na mão do Asaf, ou pegando na sua mão e segurando firme. Porque o motivo do Asaf não ter escorregado de vez, se desviado, ido embora, é porque Deus havia segurado na mão dele. Asaf não segura na mão de Deus, é Deus que segura na mão dele. Sabe a mãe quando para diante da avenida com o menino e segura bem firme? E aí a mãe, ela começa falando com a boca aberta e depois ela fala só entre os dentes: fica aqui, não sai daqui. O motivo do Asaf ter permanecido não foi porque ele segurou na mão de Deus, foi porque Deus segurou na mão dele. Imagine Deus segurando na mão do Asaf, ele dizendo: eu quero ir embora. Eles estão prosperando, fica aqui. Mas eles estão crescendo, fica aqui. Mas eles são soberbos, fica aqui. Mas eles são violentos, fica aqui. Mas eles são arrogantes, fica aqui. Mas olha para eles como eles crescem. Ele estava que nem menininho, olha lá, olha lá, olha lá. E Deus: fica aqui, Asaf, porque aqui eu te guardo, Asaf. Aqui eu te protejo, Asaf. Aqui eu te escondo. Aqui eu guardo você. Aqui eu livro você. Quando Asaf entendeu que ele não foi embora porque Deus havia segurado ele, ele diz: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Guiar-me-ás pelo teu conselho. E se eu seguir o teu conselho, me recebe na glória para viver contigo. Se eu seguir o teu conselho e caminhar com o Senhor, me faz um favor, ó Deus, me recebe na glória, porque tem um negócio: não há ninguém no céu que eu deseje mais do que o Senhor, não há ninguém na terra que eu deseje mais do que o Senhor. Deus, o Senhor é o fortalecimento do meu coração. A minha carne desfalece, eu penso em parar, mas o Senhor é quem conduz todas as coisas. Sabe por que você não parou? Sabe por que você não desistiu? Sabe por que você não foi embora? Não foi por causa de você, foi por causa dele, que segurou na tua mão e disse: vai permanecer, vai continuar, vai ficar aqui, porque eu quero você no caminho onde eu tenho um direcionamento para o teu coração. E eu concluo aqui. Deixa eu só partilhar um testemunho com vocês.
de outubro do ano passado até o carnaval, eu passei por um momento muito delicado, onde eu não deixei os meus ofícios e obrigações, mas eu estava passando por um momento muito depressivo e delicado. Eu chorava à toa, eu estava desanimado. Eu havia recebido o convite do Paulo Henrique, o Paulinho, líder do CREI, para vir ministrar aos adolescentes no retiro. Eu vim pregar aos adolescentes. Eu terminei a ministração, já era de madrugada, passei na casa dos meus pais, tomei banho e me arrumei. Saí daqui do Jardim das Camélias 3 horas da manhã e cheguei em casa 11 da manhã. Das 3 da manhã às 11 da manhã eu chorei ininterruptamente. Às vezes eu parava o carro porque eu não conseguia enxergar direito, minha esposa do meu lado, às vezes eu aumentava o som, ela o que foi, eu falava, é o louvor. Eu cheguei em casa, dormi, 4 horas eu saí para ir para o retiro dos jovens lá de Corinto, que estava sendo em 7 Lagoas. Eu ia ministrar de noite. Quando eu cheguei, os meninos disseram, Raduan, a gente precisa matar o Eric, ele não deixou ninguém dormir, ele não deixou ninguém em paz, imagine. Ele levou uma fantasia de fantasma, uma máscara de cavalo, uma corneta e um pedaço de madeira. Nós estávamos em uma pousada que a janela era de ferro. Ele pegava o pedaço de madeira de baixo para cima e passava de madrugada e fazia assim, vrá! Quando eu cheguei, eles disseram, a gente vai acabar, está todo mundo querendo acabar com ele. Não, gente, deixa ele em paz, vamos divertir. Vamos lá, Raduan, brincar. Não, eu vou ficar em paz, eu estou cansado. Eu preguei de noite. Por misericórdia de Deus, foi uma bênção. Quando eu terminei a ministração, ainda eram umas 11 horas da noite. Ele disse, vamos brincar. Porque no retiro ninguém dorme, é lei, ninguém dorme, principalmente de jovens. Eu disse, eu vou para o meu quarto que eu preciso descansar. Eu subi para o quarto acabado. Eu deitei na cama e eu disse, Deus, eu não aguento mais não. Eu não suporto mais tudo isso. E me desculpa, Deus, eu não consigo enxergar o Senhor no meio disso tudo. Mas, Senhor, se o Senhor estiver no meio disso tudo, me desculpe pela minha fala infantil. Só me dá um abraço. E eu vou entender que o Senhor está no meio disso tudo. De repente eu escuto alguém batendo na minha porta desesperado. Quando eu abro a porta, é esse bendito jovem. Eu nunca tinha visto ele chorar na minha vida. Ele estava com o rosto desconfigurado de chorar, a camiseta toda molhada, e no culto ele não derramou uma lágrima. Eu disse, pelo amor de Deus, o que fizeram, quem te bateu, quem mexeu com você, o que aconteceu? Ele disse, Raduan, eu estava lá embaixo, a gente estava pronto para ir brincar, jogar Uno, e Deus falou no meu coração, sobe correndo e dá um abraço no Raduan, sobe correndo e dá um abraço no Raduan. Quando ele chegou, eu disse, o que foi? Ele disse, eu preciso te dar um abraço. Ele me abraçou, eu me desmanchei, entendendo o cuidado de Deus. Quando ele soltou, ele disse, não, era só isso, vou voltar a brincar, daqui a pouco eu estou aí. E eu fiquei intacto, sem entender esse tamanho amor do cuidado de Deus, porque tem horas que quando a gente chega no limite, Deus tem o caminho para nos socorrer, e Deus veio te dizer nessa noite, eu vim colocar um basta na aflição do teu coração nesta noite, e te dizer, eu ainda sustento a tua alma, eu ainda sustento o teu coração, eu ainda controlo a sua mente, e vim te dizer, deixa eu reger todas as coisas na tua vida. Se coloque de pé. Hoje há um abraço de Deus para a tua alma, e Deus veio te dizer, eu vou te fazer voltar a focar naquilo que eu tenho para a tua vida. As muitas vozes, os muitos olhares, tentaram romper o propósito primordial de Deus para o teu coração, mas Deus veio te dizer, hoje é noite de encontro. Eu quero me encontrar de novo contigo.
Eu quero reger a tua vida por completo. Adão, eu estou desse jeito assim. Estou para baixo. Estou abatidão dessa maneira. Mas só que o meu negócio é o seguinte. Já faz um tempo que eu estou longe. Já faz um tempo que eu estou distante. Mas eu quero voltar. E eu quero voltar a enxergar do jeito que Deus quer que eu enxergue. Você que precisa reconciliar nessa noite. Você tem coragem de sair do teu lugar e vir aqui na frente receber uma oração? Porque hoje eu preciso orar por tua vida. Há um cuidado de Deus para a tua alma hoje. E Deus veio te dizer: deixa eu me encontrar de novo contigo. Deixa eu direcionar o teu coração novamente. Deixa eu te fazer voltar a enxergar do jeito que eu quero que você enxergue. Tecamarra sublemais. Clemar sublebacana cielo rodia. Mas não é só uma reconciliação. Você precisa se decidir. Decidir a Cristo. A viver uma vida pela ótica do que Ele quer que você enxergue. Eu sei que há alguém aqui nessa noite que nunca confessou a Cristo, que nunca aceitou a Jesus e precisa se decidir nessa noite. Se alguém, ou se você sabe que alguém neste estado aqui nesta noite, você consegue sair do teu lugar e vir aqui à frente? Se ele é próximo de você, se ela é próxima de você, chega lá com carinho, com cuidado, fala com ele, fala com ela e diz: eu vou com você lá na frente. Mas não perca essa oportunidade de chegar. Eu quero conhecer você que precisa se decidir a Cristo nessa noite. Você tem coragem de sair do teu lugar, receber uma oração para enxergar do jeito que Deus quer que você enxergue? Hoje Ele mudar o teu entendimento, hoje Ele colocar o alinhamento no teu coração novamente, te fazer entender do jeito que Ele tem direcionado as coisas, é a melhor maneira. Descanso e paz. Você pode glorificar ao nome do Senhor, você pode adorar ao nome do Senhor, porque é noite de salvação, é noite de reconciliação, é noite que o Senhor veio restaurar o coração de alguém e dizer: teu coração é meu, os teus olhos são meus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo. Vem porque o Jesus te chama hoje. Vem porque Ele não quer colocar uma religião no teu coração. Ele quer te colocar sentido. Ele quer colocar propósito. Ele quer colocar objetivo. Vem, vem. Sua mão, posso cantar. Isso, adore ao nome do Senhor, porque hoje o Senhor veio se reencontrar. O Senhor hoje veio tomar o coração de alguém e dizer: nunca foi você. Sempre fui eu sustentando tudo. Sempre fui eu coordenando tudo. Hoje Deus veio te dizer: eu coloco basta nessa aflição. Hoje eu mando embora esse pensamento suicida. Hoje eu tiro do teu coração que você é inútil, diz o Senhor. Jesus, para seu reino, reconduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu. Você consegue estender suas mãos para cá? Espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Estenda as mãos para cá.
Ó Deus, interceda comigo neste momento. Interceda comigo neste momento. Porque hoje Deus veio mudar a rota de alguém. Alguém vinha traçando uma rota planejada pelo inimigo, e Deus nesta noite veio dizer: eu vim romper este caminho, estabelecer o meu propósito. Você que está aqui diante do altar, você que está aqui na frente, eu gostaria de te pedir, coloque a mão sobre o teu coração e você continue com a mão estendida para cá. Escute, desse culto do amigo, Deus forjará novos obreiros. Não somente números em departamentos. Deus veio dizer: eu não darei ajuntamentos, eu darei trabalhadores. Chegarão pessoas sedentas a fazer. E Deus diz nesta noite: estou eu capacitando aqueles que vão discipular dia após dia. Deus dará sentido à vida de muitos. Deus colocará objetivos. E eu quero falar debaixo de uma regência do Espírito de Deus. A cada culto do amigo, Deus distribuirá talentos. Deus não dará membros, Deus trará pessoas talentosas. Lá talvez você não servia, mas te diz o Senhor: é porque o seu lugar sempre foi aqui. Deus, é no nome do teu Filho Jesus, aqui diante do teu altar, Senhor, estão os teus filhos, alguns que voltam, alguns que iniciam, mas sobretudo, aqueles que o Senhor irá conduzir. Eu quero lhe pedir nessa noite, passa com o sopro do teu Espírito agora, e dissipa toda a onda maligna que soprou sobre a mente dele. Toda a fonte maligna que soprou sobre a mente, que soprou sobre o coração, te diz o Senhor: tu és amado, tu és amada, e hoje pela minha muita misericórdia, eu te abraço com compaixão e te digo: eu te amo. Se alguém aqui na frente que é próximo teu, eu gostaria de te pedir de dar um abraço nele, de dar um abraço nela, porque o Senhor veio hoje te dizer sobre a importância que tu tens aqui, sobre a importância que tu tens para este ambiente. Fortalece ele, ó Deus. Fortalece ela, ó Deus. Dai a ele, dai a ela um novo caminho, um novo sentido, uma nova direção e o verdadeiro objetivo do propósito de conhecer a ti e de continuar te conhecendo. Senhor, eu te peço hoje que o Senhor possa devolver o entendimento e que o deitar sobre a cabeça no travesseiro seja um deitar de tranquilidade, seja um deitar de paz. Eu te peço hoje, estabeleça o seu sentido. Escute, sobre a direção de Deus, alguém tem sentido de sair do lugar e dar um abraço em outra pessoa que está em outro canto. Te diz o Senhor: não é fruto da tua imaginação, sou eu ministrando no teu coração. Vai dar um abraço, porque nesse abraço eu tenho consolo, nesse abraço eu tenho virtude, nesse abraço eu tenho cura. Faça isso, saia do teu lugar e dê um abraço em alguém e diga para ele, diga para ela: receba o novo sentido do Senhor, receba o objetivo do Senhor. Você aí na nave da igreja, você na galeria, se você puder ou for próximo de alguém, vira para ele, vira para
para ela e dá aquele abraço de Deus que você gostaria de receber e diga para ela, calma. Ele tem direção certa. Fala para ele. Fala para ela. Ele tem caminho certo. O caminho dele é de paz. Diga isso pro coração dela. Diga isso porque o Senhor hoje veio consolar alguém e dizer: hoje eu te faço voltar a entender. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, conduza sobre tudo e sobre todas as coisas. Amém. Volte ao seu lugar adorando ao nome do Senhor. É o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Tornando em festa a vergonha em glória, das belezas acesas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos sangrando, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. O Senhor pode Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus faz, Deus age, Deus responde, Deus intervém, Deus cuida,
Deus é fiel, irmãos. Não há nada melhor. Que o Senhor conceda a você uma semana vitoriosa, abençoada, uma semana de paz, de progresso, de avanço, mas sobretudo uma semana de muito entendimento. De muito entendimento. Que o Senhor te esclareça. Que o Senhor te traga lucidez sobre os seus pensamentos, sobre as suas decisões. Pai, nesta noite, te louvamos por tudo. Tua graça é maravilhosa. Como é bom pertencer a Ti. Como é bom estar abrigado no chamado precioso da salvação. Não há nada melhor, Senhor. Não há nada. Nós reconhecemos o Teu grande amor e a Tua bondade para conosco. A Tua fidelidade para com esta igreja, para com o Teu povo. O Senhor é Deus zeloso e nós glorificamos a Ti por tudo isso. Obrigado por esta noite de salvação. A minha alma te louva, Jesus. Como te agradecer? Como agradecer a Ti, Senhor? Como te agradecer? Senhor, que as Tuas misericórdias estejam diante de nós. Iniciamos esta semana posicionados em Cristo, confiados na Tua palavra, numa fé inabalável, caminhamos, Senhor, segundo o propósito que o Senhor nos chama. Abençoa o Teu povo, sustenta, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Prepara-nos para a Tua vinda gloriosa, porque nós queremos entrar na cidade santa pelas portas. Ajuda-nos, pois, em tudo. Esta é a nossa oração, nós fazemos isso no nome santo e doce de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a família da fé. Aonde você estiver, você diga. Se você puder, cumprimente seu irmão, manifeste a sua comunhão na família da fé.